Bom dia, Matheus. Meu nome é Michele. Hoje a gente está aqui em nome da PUC. Eu e Maria Eduarda, a gente está trabalhando em cima de um projeto integrador abordando o assunto sobre gestão de custos. Gostaria que você se apresentasse rapidamente para a gente entender um pouco aí o ramo em que você trabalha, para entender um pouco dos seus processos e trabalhar em cima desse tema do nosso projeto. Meu nome é Matheus, sou gerente do posto R7, tenho 27 anos, faço a gestão desta empresa, na qual possui 44 colaboradores diretamente, com seu funcionamento de 24 horas por dia. Matheus, a gente vai fazer uma breve abordagem a respeito do tema que a gente está trabalhando e logo após a gente vai fazer umas perguntas mesmo para conhecimento, para entendimento aqui dos seus processos no posto, tá? A gente tem aqui o boletim informativo que a gente até te passou e ele vem tratando a respeito da gestão de custos, né, para maximizar os resultados dentro da empresa. Quando a gente fala, por exemplo, de gasto, desembolso, tudo isso, tudo que a gente tem de bens, serviços, tudo que a gente vai investir na empresa, tudo que a gente vai usar a respeito de técnicas de gestão e análise de custos, envolvem esse processo aí na gestão da empresa. Nós trouxemos aí um boletim informativo, né? Ele trata sobre a gestão de custos para você maximizar seus resultados dentro da empresa. E aí eu vou fazer algumas perguntas para você. E aí a gente vai abordando o tema, conforme a gente for falando, vamos conhecer um pouco sobre a prática aqui no posto, sobre o entendimento da empresa que você trabalha, para ver os principais pontos que estão sendo trabalhados dentro desse tema que a gente está fazendo no projeto. Embasando um pouco sobre o assunto de gasto e desembolso. Aqui no posto, como vocês controlam gastos? E como que funciona a compra de combustíveis e insumos, por exemplo? Michele, a gente tem uma equipe, né, do financeiro, juntamente com a minha parte que faz a gestão, a gente faz um acompanhamento bem acirrado, um fluxo de entrada e saída nosso do caixa, justamente para poder não ter nenhuma perca, né, e nenhum desvio que seja descontrolado. Então, a gente já tem todo um cronograma, a gente não se perde também, a gente tem apoio também, né? Hoje é muito fácil também, né? Os bancos têm os boletos cadastrados no DDA, então a gente, até alguma coisa que se porventura passar despercebida a gente consegue monitorar. Então é todo esse acompanhamento e a gente tem um fluxo bem bacana com os recebimentos juntamente com as saídas, né? Que é as compras, principalmente da nossa matéria principal, né? Que é o combustível, e são valores relativamente altos, então a gente tem que ter um controle bem assertivo para poder não desfalcar, porque se a gente tiver algum deslize de um boleto, por exemplo, de uma carga completa de combustível, como o giro nosso é muito alto, gera um impacto gigantesco, né, e pode desfalcar o caixa e gerar uma cadeia difícil de controlar. Entrando um pouco no assunto sobre investimentos, quais fatores são levados em consideração ao investir em melhorias no posto? Como novas bombas, reforma de estrutura ou diversificação de serviços? Como vocês avaliam o retorno sobre esses investimentos? Bem positivo, né? É uma questão que os postos de combustível, de forma geral, né, vem evoluindo bastante, né? Hoje em dia o posto, principalmente no segmento rodovia, é como se fosse uma casa dos motoristas, né, digamos assim. Então a gente quer gerar uma comodidade, um ambiente que o nosso cliente possa se sentir em casa. Apesar dos motoristas, principalmente que é um segmento que precisa desse apoio, né? A pessoa se sentir em casa, ele chega em um posto de combustível, ele quer ter como se fosse um shopping, né? Ter de tudo, ter assistência, amparação, bombas com atendimento rápido, muitas vagas para poder estar abastecendo ao mesmo tempo, não gerar transtorno, né? Porque hoje o tempo é muito corrido. Um banheiro de qualidade para tomar um banho, uma conveniência que possa atender, né, de comida, até de higiene, enfim, vários segmentos que ele possa encontrar. Porque, por exemplo, um veículo que está em viagem, é muito complicado ele estar entrando dentro da cidade com um veículo grande, né? Gerando transtorno, se ele quiser, às vezes, ter que pegar um Uber para ele poder fazer esse tipo de compra. Então, no posto de combustível, ele pode estar encontrando todos os produtos que ele possa precisar, tanto para o caminhão dele quanto para ele mesmo. Entrando um pouco na parte de custos e despesas, como que é o planejamento do posto para diferenciar e gerenciar os custos diretos, como esse combustível que você faz a compra, e despesas operacionais, como contas de energia e salários? Existem medidas para otimizar ambos sem comprometer o funcionamento do posto e sem comprometer, né, o produto ofertado? O posto de combustível é um segmento muito volátil, principalmente nessas questões, nas despesas variáveis. O fixo a gente consegue até controlar, né? A gente acompanha diariamente, porque hoje
Como a gente trabalha com uma margem muito curta, trabalhamos sempre com limite, né? Então a gente acompanha aqui diariamente para poder não fugir nada do nosso orçamento. Então, porém, como eu disse, a gente tem muitas coisas que são inesperadas, né? Uma manutenção de uma bomba, alguma peça, então são todas de altíssimo valor, porque são especificamente para esse segmento. Então são coisas que a gente tem que tomar um cuidado sem deixar um valor em caixa para essas emergências. Parte dos custos, a gente sabe aí, a gente entende que tem os custos fixos e os custos que podem ser variáveis. No posto, quais são os principais custos fixos? Você consegue aí desmembrar quais são esses custos fixos e quais são esses custos variáveis? Sim, a gente tem a parte do aluguel, tem energia, água, internet, tem os insumos, né, que no caso é a própria matéria, que é o que a gente vende, que é o combustível. Temos também o frete, que, queira ou não, a gente tem uma localização bem distante da distribuidora, então a gente tem um custo dela relativamente bem alto com frete também. Então são coisas que a gente tem que estar sempre acompanhando aí, tentando cotar, ver qual que é os melhores custos, sem impactar também na qualidade da entrega do nosso trabalho. Nessa parte aí já entra um pouco sobre os custos variáveis, né? Manutenção de equipamentos, por exemplo, compra desse combustível. Nessa parte de custos variáveis, como que vocês controlam? Porque, por exemplo, isso pode impactar no volume de vendas. Você tem alguma estratégia? Vocês trabalham com algum tipo de estratégia para tornar mais previsível e gerenciável? Então, nessa questão dos custos variáveis, a impactar, por exemplo, na venda, nem tanto, porque a gente já é uma coisa que tem que ser resolvida de imediato, independente do valor. Como eu disse, a gente tem que deixar sempre um valor em caixa para questões emergenciais, justamente para não ter impacto na nossa operação. Uma bomba de combustível parada, por exemplo, gera um impacto gigantesco. Então, e geralmente a gente tem que pagar deslocamento, o custo de hora mecânica é alta. Então, a gente sempre está se prevenindo e já tem alguns parceiros também, né, que já fazem, como a gente é um grupo, não é um posto único, já faz essa prestação de serviço para a gente, então a gente geralmente contrato, já tem os preços já acertados, então a gente evita ter um gasto ali muito superior do que é o do mercado relativamente para pequenos postos ou então postos que são únicos, né, que não são redes. E a gente sabe, igual você mencionou, que aqui é um grupo, né, é uma rede aí de postos de combustível. A gente entende que nesse ramo existem épocas de maior e de menor movimento, né? E isso influencia nas despesas que vocês possuem, nas despesas fixas e nas despesas variáveis. A gente entende como despesas tudo que a gente faz de consumo, por exemplo, energia elétrica, insumos. Gostaria de entender um pouco como que vocês lidam com as variações dessas despesas variáveis, porque automaticamente, quando você está numa época de maior movimento, isso influencia nessas despesas, né? Acaba que movimenta um pouco aí essa parte das despesas fixas e variáveis. Como que você lida com elas? Geralmente isso é feito em épocas de colheita, né? Nossa região aqui é bem forte, então a gente já sabe mais ou menos ali o período que vai ser essa despesa e a gente já tem que se preparar já para esse momento, né? A gente reforça o nosso caixa, deixa ali um valor X, né? Já contando com esse impacto que a gente vai sofrer, justamente já esperando esse banco de vendas aí que a gente vai ter para poder não se capitalizar e não perder vendas, né, principalmente, para poder atender os nossos clientes, ter um estoque sempre cheio, porque além de todo esse questão que você falou, de ter um custo, a gente também tem um problema que sempre, em épocas de colheita, como o consumo é muito alto, principalmente no diesel, acontece de faltar combustível. Então, chega a épocas que a gente tem que porcionar a venda, a gente não pode vender à vontade, porque senão a gente não consegue atender 100% dos nossos clientes. Então, a gente já faz essa prevenção, reforça a caixa, reforça a equipe, treina a equipe para entregar atendimento, preço e não desfalcar nosso caixa também. Então, é uma junção de várias coisas que tem que ser feita, uma gestão bem justinha para poder ter uma eficácia. Matheus, falando um pouco sobre as ferramentas e metodologias que a gente pode aplicar, nós temos algumas teorias, né, que a gente pode colocar aí para ajudar a determinar uns pontos para que o posto seja mais lucrativo. E aí a gente pode mencionar alguns pontos para te ajudar na gestão dessa parte. Temos as ferramentas como, por exemplo, o cálculo do ponto de equilíbrio, que é para ajudar a determinar quanto que o posto precisa vender para cobrir seus custos. Eu não sei se você já trabalhava em cima desse quesito, né?
E existem outras metodologias, né, como por exemplo o orçamento base zero, que é quando você justifica periodicamente cada despesa. E aí você incentiva a eliminação de custos desnecessários. Então você vai fazer uma análise para eliminar, né, esses custos desnecessários. Também tem os indicadores de desempenho, que podem ser utilizados para medir o desempenho financeiro do posto em relação aos seus custos operacionais. E aí entra a margem de lucro operacional e o custo por litro vendido, por exemplo. Matheus, e aí para a gente concluir, né, a gente gostaria de passar um resumo sobre essa conversa aqui, passar um conhecimento de que a gestão eficiente de custos pode transformar um posto de combustível, né, permitindo maior margem de lucro e maior competitividade no mercado. E isso tudo só é possível através do conhecimento detalhado dessas despesas, né, e da implementação de práticas de controle rigoroso. Creio eu, pelo pouco que a gente conversou, você já está no caminho, né, mas pode trabalhar um pouco em cima desses pontos aí para melhorar cada vez mais. Sim, né? Não sei se você já trabalha com treinamento, consultoria especializada, mas isso também pode ajudar, né, a adotar essas práticas, ferramentas de forma mais prática, para alinhar os objetivos financeiros com as metas a longo prazo do posto. E também entender que além dessa abordagem toda, né, que a gente fez, tudo isso pode reduzir despesas, né, ajudar você aí a ter um impacto direto positivo para que aconteça aí o sucesso organizacional do seu posto, tá? Ficou alguma dúvida? Precisa de algum esclarecimento? Não, eu acho que foi bem tranquilo. Inclusive, acho que é bom a gente estar trocando, tendo um bate-papo sobre esse ponto que, queira ou não, são alguns detalhes que fazem as empresas se sobressaírem, né? Ainda mais em momentos difíceis. O nosso segmento já não é fácil, a gente vive de centavos, detalhes que fazem a diferença. Então, sempre a gente tem que estar fazendo mesmo essa gestão de custos, despesas, para poder otimizar e melhorar a empresa em si. E apesar da gente já tentar fazer um trabalho bacana, sempre é possível tentar melhorar, pegar ferramentas, otimizar trabalho, né, para poder reduzir custos e aumentar às vezes até mesmo os benefícios para atrair captação também de novos clientes. Outro ponto, né, que você mencionou que eu achei bem interessante, que a gente tem, porém não é algo que a gente tem trabalhado fortemente, é a questão do marketing. Hoje o mundo está muito voltado para a parte digital e é um alvo que a gente tem que atingir e buscar para poder alcançar e almejar melhorias, né? Todo mundo hoje está com o celular na mão, acompanhando, vendo as novidades, então é uma coisa que a gente tem que forçar mais aqui na empresa para poder a gente ser mais vistos, né? Ser lembrado, e a gente está aparecendo na telinha aí de todo mundo aí, para até mesmo estar vendo o que a gente pode estar oferecendo, melhorando, né? E receber também feedbacks, né, de melhoria. Porque às vezes a gente acha que a gente está bem, que está ótimo, e quando a gente começa a expor mais, pôr a cara mesmo, existem feedbacks, né, de melhoria, construtivos, que a gente pode recebê-los e deve, né, para poder estar melhorando e adaptando para o que o nosso cliente espera da gente. Matheus, a gente agradece, tá, pela disponibilidade, a PUC, eu e a Maria Eduarda. A gente agradece aí pelo tempo desprendido, pela oportunidade que você nos deu, tá? Por ter aberto aí a porta da empresa para a gente estar aqui se apresentando e trabalhando em cima do projeto. Nós passamos alguns pontos para você, então a gente espera que ajude, né, de alguma forma, que essas ferramentas, essas ideias, elas sejam colocadas em práticas e aí gerem retorno, né? Nós desejamos para você muito sucesso para a empresa. Se surgir alguma dúvida ou algum questionamento, posteriormente nós estamos à disposição, tá? E nós te agradecemos imensamente aí pela oportunidade. Eu que agradeço, né? Foi um prazer receber vocês, até mesmo para poder clarear um pouco a minha mente, mudar um pouco a minha visão, para poder estar melhorando a nossa empresa, que é a empresa que eu faço a gestão.